nós temos o básico do Espiritismo, que é aquela parte em que trazemos o básico, bem basiquinho, aquela coisa bem curtinha sobre o Espiritismo, só para a gente ampliar um pouco mais o nosso saber, já que usamos termos que muitas vezes são exclusivos do Espiritismo. E hoje a gente vai pela primeira vez trazer um básico que está em duas partes, né? Na primeira parte nós vamos trazer nem tudo é espírito, e na segunda parte nós vamos trazer tudo é espírito. Não vamos linkar as duas partes, vamos repetir a explicação nas duas, e aí vai ser uma sequencial à outra, sem problema algum. Nesse básico do espiritismo, nós temos nem tudo é espírito. A gente pegou a ilustração da Harumi Hironaka, que é uma ilustradora, hoje vivendo em São Paulo, super premiada, e a gente está usando aqui nas duas primeiras lâminas a ilustração dela. E a gente tem a primeira questão: como causa o homem se lança à própria sorte e atribui os efeitos a espíritos obsessores, né? Então ele vai lá e ele não pensa muito no amanhã, ele acredita em sorte. A gente vai trabalhar isso na última lâmina. O espiritismo, ele acredita em merecimento, ele acredita em construções, ele acredita em obras, né? Então, para o espiritismo não há sorte, o que há é merecimento, é estar a caminho, é estar no bem. Então a pessoa ainda assim, ela se lança a própria sorte, as próprias obras, mas ela não se lança com cuidado, ela não se lança com atenção. E aí ela diz que não, isso aí não deu certo porque tinha lá uns espíritos obsessores. Vamos levar para a energia, que é um assunto que a gente tem estudado. Isso aí foram energias que me atrapalharam. Vamos levar para a forma pensamento, que a gente estudou. Não, isso aí no dia eu estava em vigilante, aí veio miasmas, veio ideoplastias diversas, veio lavras, veio tudo isso para cima de mim. E por isso eu não consegui atingir. Mas, gente, nem tudo é espírito, nem tudo é espírito. Aqui nesse caso está muito claro que foi causa e efeito. Na ação ele não cuidou, ele plantou o que não queria colher, e na hora da colheita ele colheu aquilo que ele plantou. O espiritismo aí, o espírito, o plano espiritual, o mentor, as colônias, anjo guardião, use o nome que você quiser, eles não têm absolutamente nada a ver com isso. O indivíduo, ele é auxiliado, sim. O indivíduo é o tempo todo auxiliado, sim. Porém, a última palavra será sempre dele, porque ele tem um livre arbítrio. A última palavra é dele, não adianta. E, fora essa última palavra ser minha, ainda tem aquilo que eu plantei lá atrás para colher agora, porque uma hora a colheita vem. A semeadura, ela é facultativa, eu posso não semear, posso, mas uma vez que eu semeei, eu vou ter que colher. Bruno, moro de aluguel, o combinado é pagar o aluguel uma vez por mês, é junto com o aluguel pagar o condomínio, junto com o aluguel e o condomínio pagar conta de luz e conta de água, junto com isso é prover o meu próprio sustento, o que comer. Mas aí chega no dia do aluguel, eu planto, paguei. O que eu vou colher? Um proprietário satisfeito e que não vai me incomodar. Paguei a luz, plantei o pagamento da luz. O que eu vou colher? O não corte dessa luz. Paguei água, vou abrir a torneira, vou ao sanitário, eu terei água, vou colhendo. Não comprei comida, esqueci de comprar alguma coisa, não fui a tempo comprar essa coisa, vou colher a falta dessa coisa no momento que eu precisar dessa coisa. É simples assim. É simples assim. Briguei com alguém, falei coisas que eu poderia não ter falado e fui embora. Não tentei apaziguar, não tentei armar, não tentei trazer a paz, não tentei a reconciliação. Uma hora eu vou ter consciência de que eu agi errado e vou querer voltar para
para reparar. Qual é a colheita, Yaderlei? Consciência intranquila. Consciência intranquila. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, que era corretora de imóveis, e ela dava um exemplo acerca de comportamento humano que era maravilhoso. Ela dizia que o cliente dela, num primeiro momento, ligava para ela aos berros, dizendo para ela que era para ela liberar todos os processos possíveis, porque a culpa era do outro, e que ela tinha que botar para quebrar em cima do outro, porque a culpa era dela, era do outro. Ela não fazia nada, ela já estava tão acostumada com aquele processo, que num primeiro momento ela abria o sinistro e não dava justificativa nem a culpabilidade do sinistro. Ela só abria o sinistro. Dizia que normalmente entre 30 minutos e 2 horas depois a pessoa ligava de novo. Pensando bem, eu acho que fui eu o culpado pelo acidente. Não faz nada ainda não. Aí ela olhava e dizia, mas o sinistro eu vou ter que manter. Mantém, mas não faz nada não. Dizia que alguns dias depois a pessoa ligava de novo, ou ela voltava para o pensamento anterior de que a culpa era do outro, ou ela reforçava que o outro era inocente. Então a gente passa muito por isso. A gente vai mudando ali conforme vai refletindo, conforme vai se acolhendo. Se eu preciso desse processo todo para me acolher, por que não desenvolver já o processo de acolhimento? Bateu. É um campo farto para a plantação na hora da batida. E é a partir dali que eu vou para a segunda etapa, porque o bater, ele já é uma plantação, mas ele pode ser ao mesmo tempo campo para outras plantações. A maneira como eu vou tratar a pessoa, se eu vou assumir a culpa, se eu vou jogar a culpa para cima dela, se eu vou burlar o sistema pedindo para ela cobrir o meu calção, ou não lembro agora o nome, né, a franquia. Se ela vai cobrir a minha franquia ou se eu vou cobrir a franquia dela, eu estou errando. Não é essa coisa. Mas ainda assim, quando tudo começa a dar errado, aí eu atribuo a espíritos. Mas olha, gente, tudo isso fui eu quem causei. É óbvio que na hora que eu sintonizei, na hora que eu soltei a energia para o mal, eu sintonizei o mal. Se eu soltei a energia para o bem, eu sintonizei o bem. Então, nessa hora, eu vou ter sim o espírito ali do lado, mas o livre-arbítrio ainda é meu. Se eu conduzir a coisa com calma, com tranquilidade, eu vou atrair espíritos que vão me auxiliar a manter a calma, manter a tranquilidade, e vão operar inclusive em cima do outro também. Se eu começo a querer brigar, reclamar, achar culpado, achar tudo e vou discutir, eu vou atrair para mim espíritos, mas na base disso tudo tem eu. Então, nesse caso, nem tudo é espírito. Algumas coisas sou eu. E aí, na segunda lâmina, o que nós temos é exatamente com o empenho insuficiente, ele não atinge seus objetivos e se apoia ao fato de haver espíritos outros contra si. De novo, eu estou com uma ilustração da Harumi Hinonaka. Eu estou deixando aí o Instagram dela para quem quiser acessar. São ilustrações muito interessantes. Ela apresenta um mundo sombrio muito interessante. Então, com empenho insuficiente, ele não atinge seus objetivos e se apoia ao fato de haver espíritos outros contra si. Então, gente, eu vou fazer uma prova. Toda prova tem um conteúdo programático. Diz, olha, vai cair assunto A, B, C e D. Está lá no conteúdo programático. O que vai cair especificamente, eles não falam, porque aí seria te dar a prova. Mas eles dão uma ideia muito clara, sobretudo órgão público, órgãos federais, eles dão uma ideia muito clara acerca do que vai cair. Aí você não estuda, ou você não estuda tudo, e aí você não passa. Você não passa, e aí a culpa é dos espíritos que foram lá, que te perturbaram. Não, nem tudo é espírito. Se você estiver preparado para a prova, pode vir o melhor dos obsessores. A resposta está na tua cabeça. Se naquela hora em que você percebe que tem uma interferência mais forte, você parar, respirar, pedir auxílio, o auxílio vai chegar. Em tudo que eu estou falando, o movimento é teu. Então você tem um carro sem manutenção alguma, porque você atrasou a manutenção. Você tem um carro
que você precisa de 10 litros de combustível, você coloca 3 e você quer rodar quilometragem para 20 litros. Não vai rodar, não vai. Que Deus me ajude, que Deus me abençoe. Coitado de Deus nessa hora, né? Porque se é uma emergência, tudo bem, é uma emergência. Mas se estamos aqui para aprender a evoluir, faz parte da evolução manter tudo organizado. Faz parte da evolução você cumprir aquela etapa de organização. Então, se você tem um carro, ele tem que estar com combustível, ele tem que estar com a manutenção em dia. Não importa o motivo. Usando o primeiro exemplo do apartamento, é aluguel. Quando você entrou, você sabia que o aluguel era X, que aconteceria reajustes no período Y e que o reajuste seria em cima da margem Z. Aí vem o reajuste, você olha e diz, eu não aceito isso. E óbvio, se você não aceitou aquilo e está com esse não aceite emitindo uma energia negativa, é negativo que você vai trazer. Mas se você seguir o caminho do bem, o caminho do combinado, o caminho certo, e se você se preparar para o amanhã vai ser certo, não vai ter problema não. Olha lá a nossa preleção. Eu preciso entender que nem tudo é espírito, que eu tenho livre arbítrio e que eu sou responsável por mim, 100% responsável por mim. Por isso, até que eu peguei uma imagem que é semelhante. É um fazendo mal ao outro, só que é esse um fazendo mal a si mesmo quando não se cuida. E precisamos muito desse carinho conosco, dessa atenção conosco, porque senão a gente vai acabar acreditando exatamente nisso. A gente tem um termo que chama-se a sorte está lançada. Esse termo, a sorte está lançada, na linguagem popular é uma expressão utilizada quando os fatores determinantes de um resultado já foram realizados, restando apenas revelá-los ou descobri-los. Só para saber, a frase é atribuída a Júlio César. Júlio César ia atravessar um rio, ele se preparou todo para atravessar o rio, e diante do tenho que atravessar, ele olha e diz, olha, vamos lá, a sorte está lançada. E quando a gente pensa em a sorte está lançada, a gente muitas vezes não pensa nisso, né? Quando os fatores determinantes de um resultado já foram realizados. Então eu já preparei tudo e só me falta o resultado. Aí a pessoa vem lá na frase de baixo, a sorte está lançada. Ele diz, mas não reflete acerca do quanto fez para que a sorte lhe fosse favorável junto à lei de merecimento. Então, eu digo para mim mesmo, a sorte está lançada, mas eu não pergunto para mim mesmo o quanto eu fiz para merecer aquela sorte. Não existe sorte. Aí eu vou participar de um Enem, chego na porta do Enem, não me preparei e digo, a sorte está lançada. Como assim? Você não se preparou. Você não vai tirar uma boa nota. Até o milagre é uma questão de merecimento. Assim sendo, o milagre não vai existir. Ele vai ser resultado do merecimento dos envolvidos, né? Seja para aquele que está vendo o milagre e vai aumentar a sua fé após ver o milagre, né? Quantas pessoas a gente não vê dizendo, eu vou para tal religião porque fulano melhorou depois daquela religião. Eu vou para tal lugar porque fulano está infinitamente mais calmo, mais tranquilo depois que ele foi para tal lugar. Eu vou fazer tal coisa porque Bertano olha, tá outra pessoa depois que ele começou a fazer tal coisa. A gente vê muito isso. Então nem tudo é ali aquele exemplo isolado, muitas vezes está ajudando ao entorno. Eu não posso pensar que a minha sorte está lançada sem antes preparar tudo para que tudo dê certo. Eu vou para uma prova, então eu estudei incansavelmente para essa prova. Eu não vou precisar lançar sorte. E aí eu atribuo que a minha sorte não é boa porque bons espíritos não me agraciam. Eu conheço aí uma pessoa que, se você oferece rifa, se você oferece o que for, a pessoa diz para você com todas as letras, eu não vou comprar se não for beneficente. Se for beneficente, eu vou comprar só por conta da beneficência. Porque para ganhar, não.
para ganhar, eu não ganho rifa, assim. O que eu ganho é nunca ficar sem emprego, nunca ficar sem amigo. A minha sorte está para esse lado. Eu encontro pessoas maravilhosas na minha vida, são pessoas que me ajudam muito, são pessoas que me fazem crescer bastante. Aqui eu não estou brincando, a pessoa pensa assim mesmo. Ela acredita que ela tem toda uma sorte voltada para esse lado. E por isso ela não acredita nos jogos ditos como jogos de azar. Então eu preciso, diante disso, começar a olhar mais para mim, a pensar mais em mim e dizer, olha, o que eu posso fazer para eu melhorar, independente de espírito. Ah, mas Aderlei, eu não posso pedir auxílio à espiritualidade amiga, você mesmo fala que eu posso fazer uma prece? Pode e deve. Só que nessa hora que você fizer a prece, você vai pedir que a prece, você vai pedir que a espiritualidade amiga cuide daquilo que você não pode cuidar, porque o que você podia cuidar, você já cuidou. Você estudou, se não é estudo, você se preparou, se não é preparo, você fez a sua parte. A partir do momento que você faz tudo isso, a espiritualidade amiga vai fazer o mínimo, que é te manter concentrado, que é te manter focado, que é impedir que outros espíritos te atrapalhem. Olha que interessante. Então vamos começar, até mesmo sermos filhos do Evangelho de Jesus, vamos começar a acreditar que são os nossos passos que hão de construir as estradas que ficarem para depois da gente e com elas também construirá as estradas que virão. Então, o meu passado ele é responsável pelo meu presente, o meu presente é responsável pelo meu futuro. No meu presente eu reflito o meu passado e preparo o meu futuro. No meu passado eu fiz passado. No meu presente eu faço. E no meu futuro, Aderlei, no meu futuro eu faço agora. Eu não farei. Não deixa para amanhã. Eu não farei. Você não fará absolutamente nada no futuro, porque segundo alguns filósofos, segundo alguns pensadores, o futuro é algo incontrolável no futuro. O futuro é algo que nunca chega. O futuro, quando ele chega, ele vira presente. Ele chega, ele vira presente. Ele chega, ele vira presente. Então é no presente que você tem que trabalhar o teu futuro. Faz isso, faz isso. Vai mudar muita coisa na sua vida. Ah, Derlei, mas é que eu sou descansado e aí fazer aquelas coisas no meu horário de descanso. Bem, mas quem disse que você tem horário de descanso? Piadinha nossa hoje, sério, mas quem disse que você tem? Não, Aderlei, eu tenho horário de descanso sim, sim. Então quem te impede de, nesse horário de descanso, você descansar fazendo isso? Cuida mais de você. Se preocupa mais com o teu futuro. Não é só dinheiro, dinheiro também. Mas já está cuidando do dinheiro, então cuida um pouco também da tua estrutura intelectual. Exilados de capela, inteligência lá em cima, a moral não acompanhava. Por isso tiveram que vir para cá. Várias outras raças, inteligência lá em cima, a moral não acompanhava. Tiveram que vir para cá. Alguns poucos, a moral lá em cima, mas a inteligência não acompanhava. Tiveram que vir para cá. A gente precisa viver em equilíbrio. E quando a gente pensa em viver em equilíbrio, é exatamente isso. É fazer aquilo de que eu preciso fazer para estar em equilíbrio. E se eu fizer, eu vou estar mais próximo da felicidade. Isso é extremamente importante para a gente. Então a gente conseguiu aqui findar com louvor o nosso básico do Espiritismo, nem tudo é espírito,